Olá, Marilza Abreu, boa noite. Boa noite também, Ercília. Boa noite, Cláudia Honor e Eliane. Boa noite também, Ilenice. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Selma Edinho. Olá, Flávia, boa noite. Boa noite também, Rosali. Seja muito bem-vinda. Olá, Daniel Diamantino, boa noite também, Anitta e Clarindo, boa noite, Jossanã, Oneida Alves, muito boa noite também, Maria Eleusa, Michele e Gabriel, boa noite, Ricardinho e Lúcia, Wagner, muito boa noite também, seja bem-vindo, olá, Mariângela, boa noite, Sr. Antônio Pazotto, muito boa noite também. Boa noite, Lídia. Silvano Braga, muito boa noite. Olá, Valdete, boa noite. Graças a Deus, tudo sob controle. Seu Luiz Alberto, seja bem-vindo também. Aos nossos amigos e as suas figurinhas, né? Que beleza, né, Maria Eleusa? Olá, Célia, boa noite para você. Boa noite também para Joaninha, boa noite para Eva, né, o nosso boa noite também, as vibrações para Francisca, para o Antônio e para toda a família. Dona Leopoldina, muito boa noite. Sim, Flávia, as nossas orações para o Luciano, principalmente para que a espiritualidade o auxilie nesse momento, porque com certeza a resignação é algo muito importante até para nós entendermos, e o entendimento e a compreensão é que alivia o sofrimento, com certeza. Bom, gente, já está no nosso momento, vamos aqui então fazer a nossa prece, pedimos permissão à espiritualidade para as reflexões desta noite. Essa noite, com certeza, nas reflexões sobre o livro dos médiuns, o nosso último capítulo, a última parte de mais uma obra que nós conseguimos, durante a pandemia, estudarmos, ou fazermos uma leitura-estudo. Já foram 3 obras, foram não, né? Essa ainda termina hoje. Mas que as reflexões de hoje possam nos ajudar, nos auxiliar, principalmente a resgatar as informações e o conhecimento que nós conseguimos desenvolver durante este período e com mais esta obra da doutrina espírita. Uma obra maravilhosa, fantástica, não apenas e tão somente para aqueles que se intitulam intermediários ou médiums, que trabalham em suas casas espíritas ou em qualquer agremiação, mas uma obra de extrema importância para todos nós, filhos de um mesmo Pai, princípios inteligentes da criação e principalmente seres possuidores de matéria inerte e de princípio inteligente. E aprendemos com a nossa sensibilidade, ou melhor, aprendemos com essa obra que todos nós temos uma sensibilidade ou um sentido extra, além daqueles que permitem ao organismo físico absorver tudo aquilo que a própria matéria inerte nos traz.
Mas nós temos outros órgãos ou sentidos responsáveis pela comunicação, ou pela intermediação, ou, por que não, pelos relacionamentos com o mundo espiritual à nossa volta e de uma matéria numa dimensão diferente. Um livro, uma obra que nos ajuda e nos ensina um pouco mais sobre todo este universo e a sua constituição, a sua composição e, principalmente, como nós precisamos, sobretudo, como conseguimos viver interagindo estes dois mundos distintos. Mundos distintos com valores também diversos. E posso dizer, somos privilegiados por nós termos essa oportunidade de discutir, de analisar, porque boa parte da humanidade ainda não está preparada para este despertar. Por isso, Jesus, obrigado por ter nos proporcionado condições para este estudo, para esta partilha, para esse entendimento, principalmente com a espiritualidade, e que levemos todos os conhecimentos e informações dessa obra durante o resto da nossa vida, e cresçamos cada vez mais com essas informações, evitando principalmente a dor e o sofrimento. Que assim seja, e com certeza, se deixar aqui, nós vamos ficar falando muito dessa obra, porque realmente ela representa ou representou muito para nós. Mas já vamos adentrar essa parte final. Deixa eu só aqui cumprimentar a Leda Lovato, boa noite também a toda a família Dantas, né? A Andréia, a Adriana, Marcos, Márcio, a dona Wanda e o Edivaldo. Filomena, muito boa noite. Sim, parabéns então para ela, né? Dona Hilda, Portugal, parabéns para ela, Valdete, que ela possa sentir as vibrações não só de vocês, familiares, parentes, mas que ela sinta também a vibração deste grupo aqui maravilhoso. José Ricardo, muito boa noite, Joana Carneiro, Cecília e Reinaldo, boa noite. As vibrações também para Maria Rita, com certeza. Isso, Wagner também colocou aí para Dona Hilda. Iraci Rosa, muito boa noite também, Cidinha Vieira. Tudo bem, Cidinha, fique em paz, que a espiritualidade esteja contigo. Gisela Goulart, muito boa noite. Elaine Oliveira, boa noite também. Bem, gente, como nós estávamos dizendo, hoje, olá Maria Rosa Ribeiro, boa noite, seja muito bem-vinda. Não sei se já tive a oportunidade de cumprimentá-la aqui em outros momentos, mas é um prazer tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. Hoje, como nós dissemos, nós estamos aqui encerrando, sim, hoje falta muito pouca coisa para nós encerrarmos os comentários ou a nossa leitura, estudo do Livro dos Médiuns. Como nós sabemos, o segundo livro da codificação espírita. Segundo livro, tendo exatamente por base o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Porque tem outros livros e outras obras do próprio codificador, como o que é o Espiritismo, que surgiu em 1859, mas que não entra nessa contagem das 5 obras básicas, tá? Mas, dentre essas que nós, inclusive, adotamos como base para os nossos estudos, ou para a nossa leitura e estudo neste período de pandemia, é o segundo livro do codificador. Boa noite, Valéria Cruz também, seja muito bem-vinda. Boa noite, Joarina, seja bem-vinda também. Flávio Gava, Cacilda Cruz, Edna Bueno, Marleide, é um prazer ter todos vocês aqui conosco. Então,
Nós estamos estudando as comunicações apócrifas, que foram aquelas comunicações que Kardec separou, colocou aí no final do livro, exatamente para nos ajudar, para nos instruir a respeito de todo este relacionamento, de todo este contato que nós temos com este mundo espiritual que nos envolve. E, como nós acabamos de dizer aqui, boa noite, Adaí, seja bem-vinda. Como nós dissemos, são instruções que este livro, que esta obra nos trouxe, assim como a doutrina como um todo, que vai nos ensinar a, pelo menos, identificar parte de toda esta energia, parte de toda esta comunicação, de todas estas mensagens que nos chegam e que vieram de um mundo ou de uma dimensão diferente da nossa, que nós estávamos tanto acostumados. Não só estávamos acostumados, como muitos de nós, infelizmente, ainda nos pautamos apenas e tão somente por aquilo que nossos sentidos físicos podem captar. Muitos de nós, inclusive aqui presentes, ainda temos certa dúvida sobre este mundo que nos envolve. Boa noite, Isaura, seja bem-vinda. Muitos de nós não temos aquela percepção clara, e aí vem justamente a dúvida. Então, nós estamos aprendendo, nós estamos tendo a oportunidade de praticar um pouquinho através dessas informações, né, Cris Queiroz, boa noite também, através dessas informações, a enxergar a vida de uma forma diferente. Gente, uma coisa é você ter a sua mente, toda a sua energia voltada para o mundo físico. Outra coisa é você conseguir conjugar os dois mundos. Sim, nós não temos que viver exclusivamente o mundo espiritual, assim como nós não podemos viver exclusivamente o mundo material. Os dois se interagem. Nós ainda estamos necessitados do contato com a matéria. Então, os dois mundos vão interagir. Por isso, essa leitura estudo. Por isso, essa doutrina maravilhosa nos apresenta. Então, Kardec, nessas comunicações que ele chama de apócrifas, vem mostrar para nós que nós precisamos ficar um pouco mais atentos com tudo isso que vem deste outro plano. Até mesmo porque as mais diversas categorias de espíritos se relacionam conosco. As mais diversas, ou melhor, assim como nós identificamos os seres encarnados com as suas personalidades e com as suas características, o mundo espiritual, ele também está repleto das mesmas qualidades e características, entre aspas, personalidades, que também podem nos enganar. Vocês confiam em todos os encarnados? E aí Kardec pergunta, né? E nos desencarnados? Nós confiamos em todos? Eu posso confiar em qualquer tipo de mensagem que vem do mundo espiritual e já dizer, não, é de um espírito, então o espírito sabe o que ele fala, porque ele enxerga mais ou além do que nós enxergamos? Este é o ponto que Kardec nos chama a atenção. E nós vimos aqui que algumas mensagens não podem ser atribuídas a determinados espíritos porque foge completamente ao seu próprio estilo. Como nós vamos ver nessa última mensagem de hoje. Uma mensagem, como o próprio Kardec disse, como o próprio São Luís vai afirmar, uma mensagem interessante, uma mensagem bela, uma mensagem de cunho filosófico que, sim, precisaria ser estudada pelas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, o Espírito, ele vai justamente comentar aqui um pouco sobre a providência e a própria previdência, que muitas das vezes nos deixa impaciente quando nós não conseguimos entender e aceitá-la. Um dos exemplos que ele coloca aqui na mensagem é aqueles envolvendo, por exemplo, os agricultores.
Gente, nós vivemos aí às voltas com um clima totalmente diferente do que era no passado e muitas das vezes um clima que surpreende as pessoas. Nos surpreende completamente. Ao mesmo tempo que está calor, de repente começa um frio, aí vem uma chuva, depois vem uma frente fria, da frente fria vem uma geada. Ou seja, nós estamos às voltas hoje com uma natureza, entre aspas, desequilibrada. Por que entre aspas? Porque tudo respeita a previdência e a própria providência divina. Agora mesmo, a gente está vivenciando calor excessivo na Europa. Lá nos Estados Unidos, tempestades. No Brasil, capitais, cidades com mais de 100 dias sem chuvas. Então, veja que o mundo ele está assim. Mas não deixa de ser um reflexo da nossa própria sociedade. Não deixa de ser um reflexo das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Mas é um reflexo que também está perfeitamente conjugado com a providência divina. Porque as leis são todas perfeitas. Nesta mensagem, ele vem exatamente trazendo isso. Por que nós nos impacientamos? E por que queremos blasfemar ou reclamar do próprio Criador? Se a natureza não está atendendo às nossas necessidades. Veja, a mensagem tem um cunho filosófico muito interessante. Chega a dizer, inclusive, num trechinho dela, que para nós observarmos melhor as coisas, nós vamos ver que em alguns momentos há uma permissão para aqueles que em tese são considerados maus, ou para aqueles que são ainda ignorantes, para aqueles que não despertaram a sua consciência para esta realidade, principalmente espiritual. Há uma permissão divina para que eles obtenham sucesso. Mas tudo isso está relacionado com uma necessidade de aprendizado. E o aprendizado não é só para eles. O aprendizado muitas das vezes é para nós. Nós somos aqueles que reclamamos às vezes do sucesso destes seres que ainda não despertaram a sua consciência. Nós que reclamamos, porque muitos de nós vão dizer, mas espera aí, eu estou aqui, eu estou vinculado a uma doutrina, eu estou vinculado a uma religião, fulano não tem religião nenhuma, e olha lá que facilidade que ele tem, quantos benefícios, quanta riqueza. Então, ele vai contar tudo isso, ele vai trazer nessa mensagem, uma mensagem muito curta, tá? Podemos dizer até direta, mas o detalhe não está na mensagem propriamente dita. Por quê? Porque nesse capítulo Kardec vai tratar da atribuição e principalmente das assinaturas destas respectivas mensagens. Essa aqui é atribuída a um espírito chamado Bolsê. Bolsê era um bispo. E o médium que recebeu esta mensagem, que a assinatura trazia Bolsê, só que assim, ela não trazia só Bolsê, né? Ela trazia Bolsê, Alfredo de Marignac. Mas, não importa, o interessante é este primeiro nome. Assim que este médium recebeu essa mensagem, ele levou para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E, como diz o codificador aqui, foi unânime. Todas as pessoas que estavam ali, na mesma hora, disseram que aquela mensagem não seria deste bispo, não seria de você, não tinha nada a ver com o seu estilo de linguagem, com a sua escrita. Isto foi unânime. Por quê? Porque nós estávamos diante de uma sociedade que sempre procurou estudar e, sobretudo, através desses estudos, identificar as próprias mensagens. Kardec vai dizer, aproveitaram a oportunidade para a instrução e consultaram São Luís. São Luís era um dos mentores daquele grupo da Sociedade Parisiense. E o próprio São Luís falou, olha, gente, a mensagem, a comunicação, ela é interessante e boa em si. Mas
nós não podemos creditá-la a você. Pode até ser que o Espírito estava, de alguma forma, sob a inspiração, mas com certeza não era do bispo. Ele é, ou a mensagem é, desse Espírito que colocou o seu nome na sequência. E aí foram conversar com o Espírito. Tiveram a oportunidade de evocá-lo. O Espírito, por que você escreveu e assinou você, se não foi ele que trouxe essa mensagem? E o Espírito vai dizer, olha, é o seguinte, eu desejava escrever alguma coisa a fim de que vocês se lembrassem de mim, ou que eu fosse lembrado entre os homens. Mas veja que incoerência, né? Se ele assina você, os homens iriam lembrar de quem? Lógico que lembrariam de você e não da mensagem, tá? Mas ele tinha essa ilusão, não. Se eu deixasse, pelo menos a minha mensagem, ela teria eco no coração de vocês. Então, como eu sou, ele usou essa expressão, um espírito fraco, eu entendi por bem utilizar o nome dele, o prestígio dele, para deixar uma mensagem para vocês. Veja, a intenção dele não era uma intenção ruim, não era um espírito ruim, mas a oportunidade que nós tivemos mais uma vez de aprendermos. E ele também com certeza aprendeu. Não precisaria daquilo, né? Mas não vem o caso. O objetivo nosso é na própria identificação. E ele vai inclusive dizer, olha, se fosse qualquer outro lugar, essa mensagem teria passado e ninguém teria percebido. Vocês aqui perceberam. Olha para você ver que o próprio Espírito identifica. Isso, gente, é para deixar-nos alertas. Deixar-nos alertas por quê? Porque quantas vezes nós somos enganados? E não somos enganados apenas e tão somente por espíritos desencarnados, não. Não. Nós somos enganados muitas das vezes pelos próprios encarnados. Por que nós nos enganamos? Muitas das vezes pela nossa imprevidência, pela nossa impaciência. Somos enganados pelos valores que nós colocamos ou elencamos como os mais importantes e principais. Já viu aquele ditado, olho maior do que a barriga? Sim, né? Aquelas pessoas que querem demasiadamente e aí de repente não conseguem e não aguentam. Ou seja, aquilo que você realmente está preparado para receber não é aquilo que você está querendo. De repente você cresce o olho com determinadas coisas e aí quando cai em si, você se percebe vítima de um golpe. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque inclusive no mundo corporal isso acontece. Mas aquela frase do Cristo, para mim, se encaixa perfeitamente nisso. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde nós colocamos o nosso tesouro? Boa noite, Cidinha, seja bem-vinda. Onde nós estamos colocando o nosso coração? Porque é exatamente aí, neste ponto, que nós acabamos nos enganando e nos deixando enganar. Esta é, como eu digo, a última mensagem. Para nós, exatamente, vamos assim dizer, tomarmos cuidado com tudo aquilo que nos chega, com tudo aquilo que nos vem. Sempre, gente, falamos aqui durante todo o estudo deste livro, desta obra. Sempre. Mais fácil rejeitarmos 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque às vezes essa mentira, ela pode exatamente destruir completamente a nossa vida. Passe tudo pelo crivo da razão.
Ninguém está falando para você pegar a mensagem que chegou e simplesmente rasgar e jogar fora. Não, não é isso. Olha na mensagem, você pode extrair o que ela tem de interessante. Não tem nenhum problema. Mas cuidado, foi atribuído a um determinado espírito a mensagem mais importante ou a assinatura é a mais importante? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso e começar a perceber a linguagem, as escritas, a mensagem, e não tem como não fechar de outra maneira. Se estiverem dúvidas com relação a qualquer mensagem, principalmente, não só, porque também de espíritos encarnados a gente deve ligar o sinal de alerta, mas principalmente vindo de espíritos, não se esqueçam da recomendação de Emmanuel. Chico, se em algum momento eu disser alguma coisa para você que contrarie Jesus e Kardec, esqueça o que eu disse e fique com Jesus e Kardec. Pegue essas mensagens, todas que chegarem para vocês, e olhem o que Jesus disse. Está encaixado naquilo que Jesus ensinou? Está encaixado dentro dos princípios da doutrina espírita? Beleza, perfeito, vamos seguir. Não está? Rejeite. Ainda que tenha sido assinada por um espírito, você tem dúvida? Deixe de lado, rejeite. Tem dúvida? Pega o evangelho, pega a doutrina e siga. Não deixe a mensagem te convencer mais do que Jesus e Kardec. Ok? Agora, o último capítulo deste livro, pelo menos na edição que eu tenho, mas eu acho que eu já vi também em outras, é o vocabulário espírita. Algumas palavras que, segundo esta obra, apareceram e que Kardec entendeu por bem colocar no finalzinho o seu significado para que as pessoas pudessem saber. Então, só aqui uma leitura rápida, de algumas dessas palavras, ou às vezes dá até para ver todas, só para a gente fechar aqui esse capítulo 32. A primeira palavra que tem é agênere. Então, o que Kardec faz? Ele pega o radical da palavra, a origem etimológica da palavra, e vai mostrar para nós o que significa. Então, é sempre bom e importante. Por isso, de novo, o dicionário é um livro muito importante para nós, para a gente conseguir entender o significado das palavras, porque é o significado das palavras que vai nos ajudar na interpretação que nós precisamos fazer, Sempre digo para os alunos, o português tem que ajudar em alguma coisa, Então, o que seria este agênere? O a já vem o quê? De privação, de sem. Gênere significa o gerar, ou seja, aquilo que não foi gerado. Então, é um tipo de aparição de um espírito que tem toda a... Como é que nós podemos dizer? Que tem toda a aparência, de um corpo normal, mas que não foi gerado, ele não é. Então, a gênere é um espírito que, com toda aquela aparência, é como se fosse uma pessoa viva. É uma, vamos dizer assim, uma ilusão completa, mas não foi gerado, não possui um corpo físico, A outra palavra que tem aqui seria batedor. Batedor nada mais é do que aqueles espíritos que, como diz Kardec, utiliza-se de pancadas, de ruídos, exatamente para poder chamar a atenção. E foi muito utilizada, esses batedores durante esse período da codificação. Boa noite, Zezé Bueno, seja muito bem-vinda. A outra palavra que traz aqui é erraticidade. E a gente já viu o que é erraticidade. É justamente este período entre uma encarnação e outra, que nós ficamos nesse intervalo entre as reencarnações, nós estamos errantes, como espíritos errantes. Ou seja, não estamos encarnados. Outra palavra, ele vai trazer é espírita. O que é espírita? É que está relacionado com o espiritismo, Seria um adepto do espiritismo.
E o Espiritismo, o que é? É essa doutrina fundada na crença da existência dos espíritos e das suas manifestações, com todos esses princípios que nós já aprendemos e vamos continuando identificar. Boa noite, Dona Luzia, boa noite também, Luísa, Celeida, sejam bem-vindas. Depois, a outra palavra é espiritista. O próprio codificador coloca aqui que não foi muito, não pegou muito essa palavra, mas o espiritista é igual espírita, é um adepto do espiritismo, tá? Não tem nada assim de diferente, tá? A outra palavra que tem aqui, espírito. E espírito nada mais é do que este princípio inteligente da criação, seres inteligentes da criação. E a gente já viu, principalmente lá no livro dos Espíritos, que nós passamos a denominar de espírito esse princípio inteligente quando ele vai avançando, né? E principalmente quando ele está na condição de espírito racional, que raciocina, tá? Então, seria a sequência ou a evolução do princípio inteligente, tá? Depois, outra palavra que vem aqui é espiritualismo, que também é uma palavra muito utilizada e que ainda hoje, né, ela é utilizada. Só que ela tem um sentido mais amplo do que espiritismo. O espiritualismo, ele, claro, é a base de todas as religiões, porque todo espiritualista acredita em algo além da matéria. É diferente do espírita, que já tem uma ideia mais fixa, principalmente nos espíritos e nessa doutrina que os espíritos trouxeram. O espiritualismo é todos aqueles que acreditam na alma. Ah, minha alma vai para o inferno, é espiritualista. Então todas as religiões, elas são espiritualistas. Uma outra palavra que também está vinculada, né, é justamente espiritualista, que está ligado ao espiritualismo, ou seja, aquele que acredita na alma e, lógico, que acredita também nos espíritos. Então, nós espíritas também somos espiritualistas. Mas nem todo espiritualista é espírita. Por quê? Porque pode ser que ele não acredite no espiritismo. Depois tem a palavra estereótipo, que Kardec traz, que estéreos vem do grego, que significa sólido, então seria uma qualidade das aparições tangíveis, né? Aquelas materializações, o espírito se materializa e você pode inclusive tocá-los. Então é um significado, né, de estereótipo, aquele que tem a qualidade de tangível, que tem essa tangibilidade. Depois, medianímico, que nada mais é do que a força do médium, né? Força ou faculdade medianímica, aquela força do médium nesse processo de intermediação entre os dois planos da vida. Depois, uma outra palavra que geralmente nós não utilizamos, porque usamos mais o sinônimo, que é a medianimidade. Gente, medianimidade nada mais é do que mediunidade. Então, mediunidade que ficou mais fácil para nós, né? Tá mais simples, inclusive, de ser pronunciada. Mas medianimidade nada mais é do que mediunidade, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Outra palavra que Kardec traz, médium. Médium está no meio, intermediário, pessoa que serve de intermediário entre os espíritos e os homens. Foi o conceito clássico que nós tivemos, ou que Kardec trouxe para nós de médium. Depois, mediunato. Mediunato já está relacionado com a missão. Mediunato, ou todos aqueles que são médiums, deveriam trabalhar com a sua mediunidade, ou essa aptidão, ou melhor, essa... Eu estou tentando achar uma palavra aqui é exatamente essa ação, é você pegar e utilizar, trabalhar com a sua mediunidade, tá? Então, seria um mediunato, é uma espécie de mandato mediúnico. Você já traz essa missão, e você precisa exercê-la. Depois,
nós temos perispírito, né? E aí a gente já conhece o significado. Peri significa em torno, perispírito, em torno do espírito. Seria esse corpo fluídico, que não deixa de ser material, mas esse corpo fluídico que envolve esta essência chamada espírito e que permite a encarnação. Sem o perispírito a gente não conseguiria reencarnar. Nós não conseguiríamos ter o contato com a matéria, tá? Outra palavra que tem é pneumatofonia, que está junto aqui com pneumatografia, tá? Pneuma, do grego, significa ar, sopro, seria um vento. Pneumatofonia seria aquela voz que vem dos espíritos, seria a voz dos espíritos, seria uma comunicação oral que os espíritos utilizam, tá? Assim como a pneumatografia seria uma escrita direta, ou seja, eu não preciso do médium. Eu coloco ali o papel, o médium só doa sua energia e o espírito escreve diretamente lá no papel, não precisa da minha mão, tá? É uma escrita direta. A pneumatofonia também, né, é uma forma de a gente pelo menos interpreta, entende como uma voz direta, sem, né, a necessidade do próprio intermediário. Boa noite, Leni, seja bem-vinda. Depois nós temos as palavras psicofonia, que nada mais é do que a mediunidade onde os espíritos utilizam a voz ou os órgãos da fala do médium para poder se comunicar. A psicografia, que utiliza da mão do médium para escrever, né? Maria do Carmo Ribeiro, boa noite. O psicógrafo, que é exatamente este médium que tem esta facilidade e traz as comunicações através da sua mão, mas sempre, gente, nunca esquecendo, são intermediários. Médios é o espírito que vem trazendo a sua mensagem e o médium empresta o seu corpo. Médium intermediário, tá? E as outras palavras tem aqui: reencarnação, que todos nós já conhecemos, né? Que é o retorno do espírito a um corpo carnal. Sematologia, que nada mais é do que sema, vem do grego sinal, discurso, sinal, seria uma linguagem dos sinais, tá? Só isso. Tipologia, aí já é o que? Uma linguagem ou uma conversa através de pancadas ou batimentos. E tiptólogo é exatamente aquele médium que doa aquele ectoplasma ou energia para que os espíritos se comuniquem através das pancadas, através das batidas. Então, eu fiz uma leitura rápida aqui de todas essas palavras que estão aqui. É um vocabulário, então não tem muito o que interpretar, ok? E nós, dessa forma, fechamos o livro dos médiuns. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Nós temos a nossa página aí do Facebook para a gente conversando, mas nós vamos continuar com os nossos estudos e vamos aproveitar, tá? Terminou a sexta-feira o livro dos médiuns, a gente vai trazer provavelmente o Evangelho segundo o Espiritismo, né, para a gente ficar naquela troca, não ficar 2 dias seguidos com uma obra. Nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente aproveitar esse nosso tempo e fecharmos essas outras 2 obras agora que faltam, tá vendo? Já conseguimos ler, estudar 3, agora faltam 2. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação. Me desculpe eu ter excedido um pouquinho aqui naquele prazo e horário máximo, né, que a gente estipulou. Fiquem todos em paz, tenham vocês também todos um excelente final de semana, que Jesus os abençoe e que vocês se interajam com o próprio Cristo sempre. Muita paz.